Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29. Vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 7, que fala assim: Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Ábia, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, havia feito. Ele, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E ele trouxe para dentro os sacerdotes e os levitas e os reuniu na rua do leste. E disse-lhes: Ouve-me, vós levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e removei do santo lugar a imundície, porque os nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era mal aos olhos do nosso Deus, e o têm abandonado e desviado as suas faces da sua habitação do Senhor, e virado as suas costas. Ele também tem fechado as portas do pórtico, e apagado as lâmpadas, e não tem queimado incenso, nem oferecido ofertas queimadas no santo lugar para o Deus de Israel. Amém? Já quero começar essa mensagem falando aqui de Ezequias. Ele começou a reinar com 25 anos de idade. E os reis antes dele haviam feito tudo que era errado, desagradável, abominável aos olhos do Senhor. Mas Ezequias aqui com 25 anos, já quero começar a ministração falando que você que é jovem, que ainda está esperando a oportunidade, o tempo certo de começar a fazer o que é certo na presença do Senhor. Eu já começo a ministrar falando que não tem idade, não tem o tempo certo. O momento certo é quando você decide fazer aquilo, você decide andar na presença do Senhor. Então não é idade, não é o tempo, é decisão. E eu quero mostrar para os irmãos 5 atitudes, 5 decisões que Ezequias tomou quando ele começou a reinar e começou a fazer o que era certo na presença do Senhor. A primeira, ele abriu as portas da casa do Senhor. No tempo de Ezequiel, o templo do Senhor era uma casa, onde eles entravam, apresentava o sacerdote apresentava aquela oferta até a Deus. Mas depois que Jesus veio, nós podemos, ter esse acesso pessoalmente com Deus. E aqui a primeira coisa que ele fez foi abriu as portas da casa do Senhor. E na palavra fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós devemos abrir primeiramente a porta do nosso coração para a presença do Senhor, que ela possa entrar e reparar e colocar tudo aquilo que está fora do lugar. Essa é a primeira coisa que Ezequias fez. A segunda, ele trouxe para dentro o sacerdote. Ele trouxe para dentro o sacerdote. Nós sabemos que naquela época de Ezequias, o sacerdote era aquelas pessoas que se chegavam até a Deus para orar, em prol daquelas pessoas. E depois que Jesus veio, nós sabemos que nós somos sacerdócios reais no nosso Deus. Então nós temos que voltar à atitude, voltar à maneira de oração, porque muitos querem a bênção, muitos querem ver o sobrenatural, o poder de Deus, mas pouco querem orar. Então que nessa noite eu e você, depois que a gente abrir a
porta para o Espírito Santo, a gente venha voltar à oração, porque a oração ela é a chave da vitória. A oração é aquilo que nos aproxima de Deus, a oração que afasta a gente do pecado, a oração é a comunhão, que nesta noite a gente venha colocar para dentro a oração. Assim como o sacerdote naquela época orava, se apresentava na presença de Deus, nessa noite é noite da gente se achegar mais na oração. A terceira coisa que ele fez, ele trouxe para dentro os levitas. Nós sabemos que os levitas eram aqueles que trabalhavam na casa do Senhor, fazia de tudo, adorava, tocava os instrumentos. Então, assim como Ezequias trouxe para dentro os levitas, a gente tem que trazer para dentro de nós a verdadeira adoração. Porque muitos têm adorado da boca para fora, mas no seu íntimo está morto, está parado. Nós temos que trazer a adoração verdadeira para o Senhor, porque nessa noite é noite de voltar à intimidade. Nessa noite é noite de você olhar para dentro de si e ver o que está te afastando da presença de Deus. Nessa noite é noite de você olhar para si mesmo e ver se você está agradando a presença do Senhor ou desagradando. A quarta coisa que Ezequias fez foi santificar a casa do Senhor. Aqui no capítulo 5 fala assim: e disse-lhes: ouve vós, levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor. E eu perguntei ao Senhor por que ele chamou os levitas para santificar e não o sacerdote. Por que os levitas? Porque o que faz uma pessoa ser santa, andar em santidade, é oração. Você pode adorar, você pode cantar, você pode adorar, mas só a adoração, a oração verdadeira é que vai nos levar no caminho de santidade. A palavra fala do Senhor que sem santidade ninguém verá a Deus. E não é só adorar, não é só orar, mas também andar na palavra, também é andar em santidade com o Senhor. É você andar em santidade no trabalho, é você andar em santidade na escola, é você andar em santidade quando o seu pastor não está te vendo, é você andar em santidade na presença do Senhor, porque Ele sim vai nos julgar no dia final, Ele sim nos completa com seus olhos o tempo todo. Amém? E a quinta coisa que Ezequias fez foi: removeu do lugar santo toda a imundícia. Essa também é forte. Nós devemos remover toda a imundícia do nosso coração. Devemos remover toda a imundícia dos nossos pensamentos. Devemos remover toda a imundícia que é abominável, que o Senhor não aceita da nossa vida. Não adianta a gente querer viver uma vida santa, uma vida de oração, uma vida na presença, se com as nossas mãos, com nossos atos, com nossas atitudes, a gente viver na imundície. Porque o Senhor nos chamou para adoração, o Senhor nos chamou para ser santos na presença dEle. Então a quinta coisa que Ele fez foi remover toda imundícia, todo pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que é pecado para o Senhor é imundícia. Então, nesta noite, nós vamos colocar em prática a palavra. Nós vamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque através da oração, da adoração, santificação, nós podemos andar de uma forma reta aos olhos do Senhor. Aqui também no capítulo de número 6 fala assim: porque os nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era mal aos olhos do nosso Deus, o têm abandonado
desviadas suas faces da habitação do Senhor, viradas suas costas. Eles também têm fechado as portas e apagado as suas lâmpadas e não têm queimado incenso. Então, do mesmo jeito que a gente pode fazer o que é reto, andar de uma forma agradável ao Senhor, a gente pode também fazer tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos afasta. Porque não é o Senhor que se afasta de nós, mas é o nosso pecado que nos afasta da presença. É a nossa falta de adoração, nossa falta de comunhão com o Senhor que nos tira e nos afasta da presença de Deus. Então, nesta noite eu te faço o convite, é tempo de voltar àquele lugar secreto. É tempo de você voltar àquele lugar onde você orava. É tempo de você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar e pedir perdão para Deus, porque os dias são maus. A volta de Jesus está perto, então não é brincadeira. A gente fala em oração, em santidade, em adoração, muitos levam à brincadeira, mas é muito sério. Para ter intimidade com o Senhor, a gente tem que orar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que pedir perdão, tem que reconhecer os nossos pecados. A gente não tem que dar as costas para o Senhor. A gente tem que andar com a nossa luz, que um fogo do Espírito Santo aceso. Enquanto mais você busca, enquanto mais você ora, mais a chama do Espírito Santo vai arder, mais o Espírito Santo vai ter liberdade. Talvez nesta noite você venha se sentindo fraco, meio sem esperança, meio sem visão, mas nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para falar: volte ao lugar de oração, volte ao lugar de santidade, porque a partir do momento que você voltar a ter comunhão com o Senhor, você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Se você acredita nessa palavra que eu venho ministrar nesta noite, então grandes coisas vai acontecer na sua vida, porque o Senhor, Ele é fiel, porque não é para um, não é para outro. A graça, o amor e a misericórdia de Deus é para todos nós, é para todos. Não é porque algum dia lá atrás você viveu experiência, você ouvia a voz do Senhor, você via que você esfriou, que acabou. Não. Se você voltar a fazer essas 5 coisas: adoração, oração, santificação e limpar toda a imundícia com a ajuda de Deus, você novamente pode crescer e pode ser muito grande na presença do Senhor. E essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu espero de verdade que venha falar muito ao seu coração, assim como falou no meu, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E creia somente no Senhor. Olhe para cima, porque é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem a sua força. Sozinho a gente não consegue, de maneira nenhuma, mas com o Espírito Santo tudo é possível ao que crê. Ainda que você esteja no poço mais profundo, mais escuro, mas ainda existe uma luz, e essa luz é o nosso Deus. É a presença dele, é capaz de levantar até o mais caído, não importa. O que importa é você acreditar na palavra, o que importa é você tomar essa decisão de fazer o que é certo aos olhos do Senhor, porque não importa quanto tempo passe, não importa. O que importa é depois que você tomar a decisão e ser perseverante. Amém? E eu agradeço muito a minha oportunidade e que vocês tenham uma ótima noite ou dia ou manhã. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas depois que você assistir esse vídeo e crer e colocar em prática, eu tenho certeza que você vai contar testemunho. Amém? Obrigada.